Olá, bom dia, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, amados irmãos em Cristo. E vamos para mais uma aula, aula de número 11 do livro de Êxodo. Hoje vamos tratar dos capítulos 26 ao capítulo 28. Amém? Então vamos fechar os olhos, vamos consagrar esse tempo de estudo ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por esse tempo de estudo. Obrigado por esse tempo de aprendizado. Obrigado por esse tempo de formação. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque estamos sendo instruídos pelo Teu Espírito Santo para não sermos destruídos, Senhor, pela falta de conhecimento, Senhor. Fala conosco através dessa aula. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, abra nosso entendimento, abençoa a nossa casa, a nossa família, abençoe nosso chamado, abençoe nosso ministério, nos abençoa, Senhor. É isso que nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, que essa aula ela possa trazer um diferencial em nossas vidas. Senhor, todos esses que estiverem ouvindo, participando desse estudo e assistindo essa videoaula, possam ser grandemente abençoados pelo Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Muito bem. Na aula de número 10, né? Eu havia pedido que vocês ouvissem, eu mandei no nosso grupo de estudo, né? Eu mandei aquele vídeo, né? Acho que é 26 minutos, 22 minutos, justamente a construção do tabernáculo, né? Onde começa ali quando o Senhor pede uma oferta, né? Uma oferta voluntária para o povo, né? Para que o povo, então, ali entregasse a oferta, entregasse a prata, o ouro e pudesse construir a tenda móvel, né? O tabernáculo e os utensílios, os móveis, né? Então, começou ali exatamente, né? Em Êxodo, no capítulo 25, né? Vendo? Ofertas para a tenda sagrada. Então, esse vídeo que eu mandei, né? É um vídeo muito bacana. Eu peguei esse vídeo na internet, né? Eu havia selecionado, né, vários vídeos, né, sobre a construção do tabernáculo, da tenda móvel, e eu separei esse vídeo porque foi o vídeo que eu mais gostei. Então, ele fala exatamente, né, como foi construído, a Arca da Aliança, o candelabro, a mesa dos pães, né, na presença do Senhor, na tenda, o altar para sacrifícios, como que era o pátio externo, né, o átrio externo, o átrio interno. Então, esse vídeo, ele mostra exatamente como foi construído, né? Talvez não exatamente, mas bem aproximado, né, da realidade, né? Então, não adianta nós falarmos aqui a respeito desses móveis, se você não viu o vídeo lá, fica difícil você formar uma ideia. Por isso que eu vou mandar novamente, para quem não prestou atenção, né? Inclusive na minha última aula, na aula de número 10, eu solicitei que as pessoas assistissem o vídeo, né? Então, algumas pessoas não assistiram o vídeo. Então, precisam assistir o vídeo para formar uma ideia melhor a respeito desses móveis que o Senhor ordenou que fosse construído, né? Então, essa aula de hoje, né, começa aqui no capítulo 26 a respeito da tenda, né? Deixa eu colocar aqui também já para esqueci de colocar aqui também o cronômetro, né? Então, Êxodo capítulo 26, a tenda da presença do Senhor, que era a tenda móvel, o lugar onde o Senhor iria habitar, né? Ali na tenda sagrada, na tenda móvel. O Senhor disse a Moisés: faça parte de dentro da tenda sagrada, com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Olha que coisa linda, né? E nesse vídeo mostra mais ou menos uma ideia, né, como foram feitas essas cortinas, né, ali dentro da tenda móvel. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins, anjos do Senhor. Cada cortina deverá ter 12 metros e meio de comprimento, por 1,80 m de largura, né? Então, olha a largura e o comprimento das cortinas.
Costure 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Então, amados, Moisés estava no Monte Sinai ali, no alto do Monte Sinai, ali na presença do Senhor, pegando essas instruções, pegando as leis do Senhor. O Senhor já havia entregue as leis, né? O Moisés havia anotado ali no livro da aliança, né? E havia guardado. E agora, então, ele sobe para pegar as ordenanças de como seriam feitos, né? A tenda móvel e os móveis, né? E todos os utensílios, e pegando as instruções, quem iria fazer isso, né? Deus iria capacitar ali 2, 3 pessoas para construir tudo isso, né? Então Moisés estava lá em cima do monte, buscando essa direção, essas instruções, essas orientações do Senhor. Ponha, ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortina. Quando você, então, assiste o vídeo que eu mandei, fica muito mais fácil, né, formar essa ideia, porque você está vendo, né, aquilo que você vê é mais fácil você está vendo, né, mais fácil, então, você conseguir assimilar a instrução do Senhor. Faça 50 laçadas para a beirada da primeira cortina, da primeira peça, e 50 para a beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas fiquem de frente umas para as outras. Então, percebe? É até difícil da gente entender, imaginar como foi feito isso. Por isso que existem vídeos, né? Eu creio que são pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo, até mesmo para conseguir produzir para nós, formar uma ideia melhor, né? De tudo isso que o Senhor ordenou ali no Monte Sinai. Faça também 50 prendedores de ouro, e com eles junte os 2 jogos de cortinas, para que forme uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda, com 11 pedaços de pano feitos de pelos de cabra. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13 metros e 30 de comprimento por 1,80 m de largura, né? Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Faça também 50 prendedores de bronze e passe esses prendedores nas laçadas, juntando assim as 2 peças, uma com a outra, para que forme uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada um do lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima destas coloque outra cobertura feita de peles finas, né? Então, em cima ficaram, se não me engano, 5 peles de animais, né? Uma dessas animais era o texugo, né? Uma pele muito dura, né? Que evitava mesmo a infiltração de água, né? Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4,45 m de comprimento para 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma na outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo delas 20 armações, 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os 2 encaixes, os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para os cantos da tenda. Essas armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça, até que a primeira argola, que fica na parte de cima, As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito.
Portanto, haverá 8 armações, com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações de outro lado, e 5 para as armações do lado oeste da parte de trás, na parte de trás. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu mostrei no monte, que eu lhe mostrei no monte. Então, Deus havia mostrado o modelo, tá vendo? Por isso que aquilo que você vê é mais difícil você esquecer, né? Aquilo que você ouve, você esquece, mas aquilo que você vê, você não esquece com facilidade. Por isso que eu digo a vocês, irmãos, assistam, né, o vídeo que eu mandei, porque vocês estão vendo, mesmo com o vídeo, é algo complexo, né? Algo muito complexo. Mas é incrível que Deus capacitou homens, instruiu, cheio do Espírito Santo, deu capacidade, deu inteligência, deu habilidades técnicas para construir tudo isso. Incrível, né? A capacidade que Deus deu a esses homens, né? Vocês já vão saber, né? O nome dessas pessoas que Deus instruiu, né? Que Deus separou para que construísse esse tabernáculo e os móveis e os utensílios, todos que seriam usados ali na tenda sagrada, dentro da tenda sagrada, né? Muito bem. Então, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordadas com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina põe a arca da aliança, onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo, né? Então, isso era o átrio interno, né? O lugar santo e o lugar santíssimo, que seria separado por uma cortina, né? O véu que separava, né? Lembra daquele louvor, né? O véu que separava, já não separa mais. Justamente esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, dentro do átrio interno. Então, o átrio interno foi dividido em 2 partes, né? O lugar santo e o lugar santíssimo, né? O lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança, somente o sacerdote, uma vez por ano, ele poderia entrar lá. Tudo isso vocês vão aprender. Então, põe a tampa na Arca da Aliança no lugar santíssimo. Essa tampa da aliança chama-se propiciatório, né? Propiciatório, lugar de propiciação, lugar que Deus foi propício, foi misericordioso. Por isso que quando o sacerdote entrava ali, né, ele aspergia o sangue, né, do animal, né, para tirar o pecado do povo, né, em cima da tampa do propiciatório, e o Senhor era propício, era misericordioso e perdoava o pecado do povo, os pecados do povo. Fora do lugar santíssimo, né, ponha a mesa no lado norte da tenda e coloca o candelabro no lado sul. Faça a entrada da tenda. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia, revestidos de ouro e com prendedores de ouro. E faça 5 bases de bronze para os postes. Muito bem. Então, olha aqui, que instruções complexas, né? Tudo isso da tenda móvel, da tenda sagrada, né? Que foi dividido em átrio interno e externo, né? E o átrio interno em 2 partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Por isso que vocês, assistindo o vídeo, fica mais fácil vocês formarem a ideia, tá bom? Agora, aqui, Êxodo 27, o altar para os sacrifícios queimados, né? Então, esse altar ficava onde? No átrio externo. No átrio externo, né? Então, essa tenda móvel, esse tabernáculo, né? Ele era cercado, né, por cortinas, né? E então, ali no pátio externo, ficava, então, o lugar do sacrifício dos animais.
O Senhor Deus disse a Moisés: faça um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento. Tá aí, ó. 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura, então um quadrado, né? E 1,30 m de altura. 1,30 m de altura. Então, justamente dentro desse espaço é onde era oferecido queimado os animais, né? Nos 4 cantos ponha 4 pontas, que formarão uma só peça como altar, que deverá ser revestido de bronze. Não, revestido de bronze. Faça vasilhas para colher a gordura e as cinzas e faça pás, bacias, garfos e braseiros. Todas essas peças serão feitas de bronze. Então, tudo isso aqui era para o sacrifício, peças que seriam usadas no sacrifício dos animais, né? Os animais seriam queimados. Parte dos animais seriam queimados, né? Ali o Senhor iria, então, ordenar que os sacerdotes oferecessem os animais como sacrifício ao Senhor. Muito bem. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede, e nos seus cantos ponha 4 argolas de bronze. Coloque essas argolas debaixo da beirada do altar, de madeira, que a grelha chegue até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça cabos de madeira de acácia e revista-os de bronze. Esses cabos deverão ser enfeitados nas argolas, de um lado e do outro do altar, quando este tiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Muito bem. Então, o pátio da tenda da presença do Senhor. Êxodo 27. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitas de bronze. Então, essas bases de bronze, né, enorme, elas que iam sustentar a tenda. Imagine, né, carregar tudo isso, né? Montar, depois desmontar, montar de novo, ir montando e desmontando até chegarem na Terra Prometida, né? Imagine o peso de tudo isso. Quem carregou isso foram os levitas, né? Que eram os auxiliares dos sacerdotes. Faço a mesma coisa no lado norte do pátio. Então, eles ficaram com o trabalho de montar e desmontar, não iam para a guerra, né? E os demais, então, guerreavam, né? As outras tribos tinham a incumbência de irem para a guerra. O pátio terá 22 metros de largura, portanto, dos lados oeste e no lado leste, as cortinas deverão ter 22 metros de comprimento. Para sustentar as cortinas, haverá 10 postes e 10 bases. Então, olha aí, né? Toda a parte de cálculo de lógica, né, do Senhor, né? Para sustentar tudo isso, o peso, né, que ia sustentar tudo isso, e possível de ser carregado, né? Por isso que o Senhor, né, dimensionou de tal maneira que pudesse ser montado com segurança, né? O vento não derrubasse, né? E possibilitasse que as pessoas carregassem esse peso enorme, né? Cada lado da entrada terá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento, com 3 postes e 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8 metros e 80 de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suporte de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20. Tá vendo? Não, será de 2,20 metros. A altura, né? Por isso que a altura dos batentes das casas tem 2,10 metros, 2,20 metros. Viu aí? As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze.
Todos os objetos usados no serviço da tenda, as estacas da tenda e as estacas do pátio serão de bronze, tudo de bronze, né? Que maravilha, né? O azeite para o candelabro, Êxodo 27. Moisés, mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as tardes, né? O azeite não poderia ser apagado, né? As lamparinas, né? Arão e os seus filhos colocarão um candelabro na minha tenda, na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina que está de frente para a Arca da Aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até amanhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos descendentes. Muito bem, né? Sabem que o azeite simboliza, o óleo, né? Simboliza a presença do Espírito Santo, né? Roupas dos sacerdotes. Olha também que coisa complexa as roupas dos sacerdotes. O Senhor Deus disse a Moisés: mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, Arão tinha 4 filhos, né? Os mais velhos nessa ordem, né? Nadab e Abiú. Então, foram esses que primeiro foram ungidos a sacerdotes, que ajudavam o pai Arão, né? E serão mortos, né? Depois, então, vai ficar Eleazar e Itamar. Maravilhoso isso. E o Senhor vai estabelecer uma aliança com Eleazar. Separe-os do povo de Israel para que me sirvam como sacerdotes. Está vendo aí, ó? Separe-os do povo de Israel para que me sirvam como sacerdotes. Então, os 4 filhos de Arão foram separados. Por quê? Porque a descendência de Arão seriam sacerdotes. Somente a descendência de Arão poderiam ser sacerdotes. Os outros levitas, né? Eles eram auxiliares dos sacerdotes. Os outros levitas. Os meraritas, né? E os gersonitas, né? Eles eram justamente auxiliares dos sacerdotes. Só os coatitas, né? Só os coatitas, a descendência de Coate, né? Arão vem da descendência de Coate, que foram, então, separados para ser sacerdotes do Senhor. Façam roupas de sacerdotes para o seu irmão, a fim de darem a ele dignidade e beleza. Olha que coisa linda, né? Então, a roupa de sacerdote traz o que? Dignidade e beleza, traz honra, torna ele uma pessoa de destaque. Tá vendo? Que coisa linda, né? Chame todas as pessoas a quem eu dei habilidade e mande que façam as roupas de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Então, o Senhor, separando ali Arão e separando a descendência de Arão para serem sacerdotes do Senhor. E mandando que algumas pessoas que receberem essa habilidade, que construíssem, né, que confeccionassem essas roupas dos sacerdotes. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas farão roupas de sacerdotes para o seu irmão Arão e os filhos dele, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro limpo, fino. Tá aí, ó, o Senhor mandando construir roupas lindas para os seus sacerdotes, para aqueles que iriam, então, trabalhar no serviço sacerdotal. Bem? O manto sacerdotal. Os artesãos farão o manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino, e fios de ouro, e enfeitarão com bordados. E o enfeitarão com bordados. Nas 2 pontas do manto haverá 2 alças que deverão ser presas nos 2 lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue 2 pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó. Olha que coisa linda, né?
6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de idade. Então, aquelas 12 pedras, né, que tinham no peitoral dos sacerdotes, representavam as 12 tribos de Israel. Olha que lindo, né? Escolha um boi, escolha um bom ourives, perdão. Escolha um bom ourives para gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Jacó, e para montar as pedras e engastes de ouro. Coloque essas 2 pedras nas alças do manto sacerdotal, para, para representarem as 12 tribos do povo de Israel. Assim Arão levará nos ombros esses nomes, que eu, Senhor, sempre lembre do meu povo, para que eu sempre lembre do meu povo. Façam 2 engastes de ouro e 2 correntes de ouro pura entrelaçadas em forma de cordão, que você prenderá nos engastes. Muito bem, queridos. Então, vocês estão vendo aqui, né, algo bem complexo, né? Algo bem complexo que o Senhor ordenou que fizesse, né? Mas era necessário, né? Agora, então, aqui vai falar do peitoral, né? Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus, como o manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura e vermelha e linho fino, enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em 2. Terá um palmo de comprimento e um palmo de largura. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira, ponha um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda, ponha uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira carreira, ponha uma turquesa, uma ágata e uma ametista. A quarta carreira terá um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras deverão ser montadas em hastes de ouro. Em cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Muito bem. Então, amados, ali então, o Senhor ordenou, né, que colocasse, além de colocar no ombro, né, no ombro, então o ombro, né, que representa a autoridade, ali também tinha ali o nome, né, das tribos de Israel, para que o Senhor sempre olhasse, né, lembrasse das tribos de Israel. E também agora no peitoril foi colocado também essas pedras, né? Então cada pedra representava uma tribo de Israel. Interessante isso, né? Com fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenda as 2 pontas dos cordões nos 2 engartes de ouro do peitoral, que serão presos nas 2 alças do manto, na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro que serão presas nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Faça ainda mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas pontas das 2 alças do manto, embaixo, na parte dele, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte. Quando entrar no lugar santo, Arão usará esse peitoral, gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, Senhor, sempre lembre do meu povo. Ponha o urim e o tumim no peitoral, para que esses estejam em cima do coração de Arão, quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que eu possa saber o que eu quero e o que o povo de Israel faça, né? Então, foram usados, né, o Uri e o Tumim como se fosse o sim e o não do Senhor, né? Então, eles usavam isso para tirar a sorte, né? Vocês vão ver isso, né, mais para frente, né?
Tá vendo? Então, essas pedras, Urim e Tumim, justamente para que o povo soubesse a vontade do Senhor. As outras roupas dos sacerdotes. As sobrepeles, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida inteiramente de fios de lã azul. Nela haverá uma abertura para passar a cabeça. Essa abertura será rematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romãs, feitas de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra, ponha sininhos de ouro, para que tocasse, né? Arão deverá usar essas sobrepeles quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, como quando sair dele. Nessas ocasiões, o som do sininho será ouvido e Arão não será morto. Muito bem. Faça também uma placa de ouro puro e grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor, né? Então, santo significa separado para o Senhor. Então, o sacerdote, ele tinha que andar com essa roupa, né, e esses sinos, né, balançando, né, e tocando. Significava que ele estava vivo lá dentro, né, do lugar santo. E toda vez que ele entrava lá, ele era amarrado, né? Porque se ele entrasse lá em pecado, o sacerdote entrasse na presença do Senhor em pecado, ele morreria e ninguém poderia entrar lá para tirar. Então, quando o sininho parava de tocar, o povo então puxava, né, o sacerdote pela corda, porque ninguém poderia entrar lá para tirar o sacerdote que havia sido morto na presença do Senhor, porque aquele que entrasse para tirar também seria morto, né? Então, também uma das funções do sininho era esse, né? Era para saber que o sacerdote estava lá, estava ali na presença do Senhor e o Senhor estava ouvindo, e o Senhor não havia então exterminado ele por causa do pecado. Tá aí, separado para o Senhor Santo, separado. Amarre essa placa na frente da mitra, com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-la na testa, para que eu, Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem, e para que eles não sejam culpados se cometerem algum erro ao oferecê-las a mim. Você tecerá para o sacerdote uma túnica de linho fino, uma mitra de linho fino e um cinto bordado. Para os filhos de Arão, façam túnicas, cintos e mitras, a fim de lhes darem dignidade e beleza. Com essas roupas, vista o seu irmão Arão e os filhos dele. Depois consagre-os e dedique derramando azeite na cabeça deles, para que me sirvam como sacerdotes. Então foram separados, foram consagrados e foram ungidos para servir ao Senhor. Arão e os seus 4 filhos. Então a descendência de Arão, o coatita, que descende de Levi, então eles passam a ser sacerdotes do Senhor. Faça calções de linho para cobrir a nudez deles. Calções que vão da cintura até as coxas. Então, ali, ó, tá vendo? Começaram a receber calções. Amado, imagine isso, né? Esta tradução que eu uso, né, é a nova tradução da linguagem de hoje. Mesmo com essa tradução, já é algo complexo, difícil de entender se não assistir o vídeo. Então, imagine a tradução original. Imagine isso, a dificuldade que tem, né? Algumas traduções. E aqui ainda está dando para entender, né? Algumas coisas, né? Arão e seus filhos deverão usá-los, né? Usar os calções, sempre que entrar na minha presença, quando chegarem perto do altar, para servirem como sacerdote no lugar santo. Deste modo, eles não se arriscarão a morrer por mostrar a sua nudez. Arão e os seus descendentes obedecerão a essa ordem para sempre. Então, lembra quando o Senhor mandou que Moisés construísse ali o altar com pedras e pedras naturais, né? Não poderia ser pedras cortadas, né? E não fizesse degraus nesse altar, justamente ali o local onde Deus ali no pé do Monte Sinai
onde Deus então ali preparou, entregou as ordenanças, entregou as leis, e Moisés então vai anotar no livro da aliança, ele anota essas leis e guarda, né? Guardou numa arca, e ali então o Senhor estabeleceu que eles fizessem um sacrifício, ali estabeleceu uma aliança com o povo. E esse altar não poderia ter degraus para não mostrar a nudez do povo. Agora, também o Senhor está ordenando que construísse calções, para que os sacerdotes que tivessem ali oferecendo sacrifícios e tivessem na presença do Senhor, no lugar santo, no lugar santíssimo, não mostrassem a nudez e fossem mortos pelo Senhor. Amém? Muito bem, queridos. Olha, me faz lembrar, né? Uma vez que quando o rei Davi, ele foi buscar a Arca da Aliança, que estava na casa de Obed-Edom, né? Ele volta ali dançando, ele volta ali louvando ao Senhor, né? Algumas traduções falam que ele estava nu, outras falam que ele estava com o manto sacerdotal, né? E o manto sacerdotal, ele dançando, dava para ver as coisas dele, né? Então, até mesmo uma das suas esposas, né? Ela vai até ridicularizar o seu marido, né? Porque ele estava justamente isso, né? Dançando, louvando ao Senhor, né? Nu ou meio nu, ou mostrando a sua nudez, ela vai fazer uma crítica dura para o rei Davi, né? E, enfim, né? Davi estava ali adorando ao Senhor. Então, depois vocês vão ver isso, né? Está ali no livro de 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, quando Davi vai buscar a Arca da Aliança, né? Antes de Davi, quando Davi ele foi ungido rei de Israel, né? Tanto ali no Reino do Sul quanto no Reino do Norte. Amém? Depois podemos ler essa parte. Amados, eu estou terminando a aula mais cedo hoje para que vocês, algumas pessoas acabaram não assistindo, não viram, né, que eu havia mandado, né, o link para as pessoas assistirem, né, o vídeo que fala da construção do tabernáculo e dos móveis. Então, quem não assistiu, assista, ou quem já assistiu quiser assistir de novo, né? Porque sempre depois que a gente lê, é mais fácil a gente começar a entender essa parte. Então, vamos ler, depois vamos assistir o vídeo, porque assim fica melhor, para que vocês possam entender melhor como foi construído, né? A tenda móvel, os móveis, os utensílios, né? Da arca, tudo que foi construído ali dentro da tenda móvel do Senhor. Amém? Então, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Também já estou mandando já estou mandando para vocês, né? Além da videoaula, né? Estou mandando também as questões para que vocês possam responder. Algumas pessoas não têm respondido as questões, não têm enviado. Então, não deixe para enviar no último dia, porque senão acaba acumulando muito. Tá bom, pessoal? Separe pelo menos 1 hora e meia por semana para vocês assistirem a aula e responderem as tarefas, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Até a nossa próxima aula. Shalom. Obrigado, Senhor.